Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 21 de abril de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação informes de horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Hoje vamos matar a saudade da Rádio Suécia Internacional, um tributo e algumas outras informações, além de informações de ex e áudios dos amigos. Ok? Sejam muito bem-vindos e vamos às escutas. Boa noite, amigos. X do DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. A programação, o que você merece. Voz de Vietnã transmite su programación en idioma español de las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 11.885 kHz y de las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 11.885 kHz. Radio Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 16:30 hasta las 18:30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora hasta las 0 hora UTC en 9.820 kHz. Radio Brasil Central, RBC de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 6.180 y 11.780 kHz. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 4.885 kHz. Radio Inconfidência de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 6.010 y 15.190 kHz. Radio Voz Missionária de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 9.665 kHz. Radio Rebelde transmite su programación en idioma español de las 00 hasta las 00 hora UTC en 5.025 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para África de las 8:30 hasta las 10:30 horas UTC en 17.520 kHz. De las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 9.705 kHz. De las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 7.365 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para Brasil de 1 hasta la 1:30 hora UTC en 7.305 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma español de 1:30 hasta las 2 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Praga transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 2 hasta las 2:27 horas UTC en 9.955 kHz. De las 2:30 hasta las 2:57 UTC en 5.010 kHz. De las 4:30 hasta las 4:57 horas UTC en 5.800 kHz. Y por fin de las 11:30 hasta las 12 horas UTC en 5.010 kHz. Radio Progreso transmite su programación en idioma español de las 0:30 hasta las 4:02 horas UTC en 4.765 kHz. Radio República transmite su programación en idioma español de 1 hasta las 3 horas UTC en 9.490 kHz. Radio Eslovaquia Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 0:30
hasta la 1 hora UTC en 5.010 kHz y de las 2:30 hasta las 3 horas UTC en 9.955 kHz. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma español de lunes a viernes de las 15 hasta las 23 horas UTC en los 11.670 kHz para África Occidental y Atlántico Sur y en 15.520 kHz para Oriente Médio, Índico y Gran Sol, de lunes a viernes de las 18 hasta las 2 horas UTC en 11.940 para Sudamérica y en 17.855 kHz para Norteamérica. A los sábados y domingos de las 14 hasta las 22 horas UTC en 11.670 kHz para África Occidental y Atlántico Sur, en 11.940 kHz para Sudamérica, en 17.855 kHz para Norteamérica e, por fim, em 15.520 kHz para Oriente Médio e Índico. Vietnã transmite sua... Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Agora vamos à primeira notícia de X de hoje. Informando a todos os amigos, notícia importante para os amantes das ondas curtas. A partir do dia 24 de abril de 2022, o DX Clube Sem Fronteiras volta a fazer parte da emissora Antena de X, ou seja, do programa. Então, o DX Clube Sem Fronteiras volta a fazer parte do programa Antena DX da Rádio La Chispa Estéreo do Panamá. O programa é em idioma espanhol e as transmissões serão realizadas pelo centro emissor de Okeechobee da Rádio Miami Internacional nos Estados Unidos. O programa havia sido interrompido por problemas técnicos em 2019. O programa tem na sua produção e apresentação o amigo Victor Gutierrez. Horários e frequências para ouvir o programa: das 4h30 às 5 horas UTC em 5.985 kHz na próxima segunda-feira, das 22 às 22h30 horas UTC em 9.955 kHz às terças-feiras. Ok, amigos? Então fica a dica. Dia 24 de abril próximo, podem ouvir o programa Antena de X pela Rádio La Chispa Estéreo do Panamá, por meio das ondas da Rádio Miami Internacional. Todos aqueles que ouvirem podem enviar um informe de recepção para dxclubessemfronteiras@gmail.com e receberão um EQSL especial de retorno do DX Clube Sem Fronteiras à programação da Rádio La Chispa Estéreo. Ok, amigos? Esta é a primeira notícia de X. Agora vamos a ouvir o nosso amigo Daniel Camporini. Hoje ele traz a história da rádio em Santa Cruz de la Sierra. Muito interessante essa informação. Desde já, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A través de los años, en muchas oportunidades, los diexistas hemos escuchado emisoras de radio bolivianas cuyas señales de onda corta provenían de la zona de Santa Cruz de la Sierra, una de las regiones más activas en este sentido. Vamos a desandar un poco el camino para recordar algunas de ellas, especialmente a las pioneras. La ciudad de Santa Cruz es fundada en el año de 1561 y la región permaneció prácticamente aislada hasta que a comienzos de la década de 1920 se descubre que el subsuelo en la región del Chaco es rico en petróleo. Luego de finalizada la Guerra del Chaco, el territorio comienza a desarrollarse gracias a las conexiones ferroviarias con la Argentina y el Brasil y la construcción de importantes carreteras. En una primera etapa, la primera emisora radial de Santa Cruz es instalada en 1938 y se identificaba como Radio Oriente.
saliendo al aire el 7 de octubre de 1938, con un transmisor RCA de 400 vatios, empleando el eslogan "La voz del Oriente Boliviano para todo el continente americano". La emisora poseía su propio generador eléctrico y en 1940 su propietario, Luis Canedo Reyes, se la vende al Estado y el equipo transmisor es trasladado con la excusa de que en Santa Cruz no había repuestos. La segunda de las emisoras fue Radio Florida, que sale al aire en 1941 y se distinguió por el carácter cultural de su programación. Esta emisora fue totalmente destruida por un incendio, desapareciendo del aire definitivamente. La tercera de las emisoras fue Radio Electra, la primera en realizar transmisiones de onda corta, las que le permitían cubrir todo el oriente boliviano. Al ser inaugurada durante la Segunda Guerra Mundial, acostumbraba a difundir información bajando la señal de la BBC de Londres para su retransmisión, siendo su programación de carácter cultural e informativa. En la Guerra Civil de 1949, la emisora es tomada por el Movimiento Nacional Revolucionario y es trasladada a la ciudad minera de Potosí, manteniendo su nombre y operando en los 1350 kilociclos con 1 kilovatio de potencia. A estas pioneras le seguirían 2 emisoras: Radio Cultura, que nace en 1947 y tuvo una vida muy corta, y Radio Popular, que era la voz propagandística del partido oficialista y funcionaba con equipos casi obsoletos desde el edificio de la alcaldía municipal, presentando básicamente una programación consistente en 2 servicios informativos y música. La segunda etapa de esta historia, ya más cercana a nuestros días, es conocida como la época dorada, ya que en esos años surgirían varias de las emisoras más populares, algunas de las cuales aún hoy están activas. La primera de ellas es Radio Grigotá, muy conocida por los diexistas, transmitiendo en los 1340 kilociclos de la onda media y en los 4823 kilociclos de la onda corta, con 1 kilovatio de potencia, empleando un transmisor de marca Philips. Transmite Grigotá, la voz de un pueblo que impulsa el progreso. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En 1957, de manera totalmente experimental, sale al aire la llamada Radio Rural, la que presentaba la característica de ser emisora de radiodifusión y también de radioaficionado. La emisora se vio involucrada en las luchas internas, lo que provocó que su propietario fuese fusilado y el cierre definitivo de la emisora. La onda de Radio Rural es adquirida por Melchor Parada, que la convierte en Radio Santa Cruz, quien en 1983 la vende al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, funcionando en los 960 kilociclos de la onda media. Posteriormente, Radio Santa Cruz se trasladaría a los 760 kilociclos y en la onda corta empleando siempre la frecuencia de 6.135 kilociclos en la banda de los 49 metros. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, transmite en sus frecuencias de 970 kilociclos onda media, 6.135 kilociclos banda de 49 metros onda corta. Sus oficinas están situadas en Mario Flores, esquina Saucedo, Sevilla. Teléfono 23960, casilla postal 672. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Otra de las populares emisoras santacruceñas es Radio Amboró, la primera eminentemente periodística que impuso todo un estilo en la región. Desde siempre empleó la frecuencia de 1250 kilociclos en la onda media con 1 kilovatio y en la onda corta por los 4915 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. Una de sus principales características fue la de transmitir en cadena, con otras emisoras locales o nacionales. Construyendo
4.950 kilociclos, onda media. 4.915 kilociclos, banda de 60 metros, onda corta. Radio Amboró, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El 19 de marzo de 1967 nace Radio Piraí. Lo hizo con 5 kilovatios en los 1000 kilociclos de la onda media y en la onda corta operaba en los 9607 kilociclos en la banda de 31,22 metros. Se destacó por presentar 3 servicios informativos al día, con noticias nacionales e internacionales. Piraí, radiodifusión. 1000 kilociclos, onda larga. 9605 kilociclos, banda de 31 metros, onda corta. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Otra de las reconocidas emisoras es Radio Willy Bendeck, que nace el 22 de octubre de 1971, poco tiempo después del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, para enfrentar en el éter a los grupos de izquierda y con una línea editorial por el nacionalismo y los intereses de la región a través de un servicio noticioso llamado La Voz del Pueblo, que fue también de alto impacto en esos años. Empleaba la frecuencia de onda media en los 1450 kilociclos con apenas 500 vatios de potencia. Esta es Radio Willy Bendeck. Acompañamos el destino de nuestra patria con la fe puesta en nuestro pueblo. Siga con su emisora. Una emisora que se destacó por el intenso contenido de su programación fue Radio Marítima, que operaba en los 1400 kilociclos con 1 kilovatio de potencia. Empleaba el eslogan "Unir y potenciar a Bolivia para retornar al mar", lo que evidenciaba el sentimiento de su propietario y el interés para que Bolivia retorne al mar. Ubicada en el campo universitario, siempre fue presa de las disputas políticas internas universitarias que la empleaban para emitir sus consignas. Unir y potenciar a la patria para retornar al mar. A un siglo de la ignominia continental, surge la voz serena y firme del pueblo boliviano. Marítima, desde sus 1400 kilohertz, cubre el ámbito nacional, para encontrar, después de atravesar los Andes, la brisa fresca de nuestro mar cautivo. Por último, debo mencionar a Radio El Mundo, una potente emisora que nace en agosto de 1986 y transmitió en la onda media y corta en las frecuencias de 1050 y 6015 kilociclos. Perteneció a la Editorial Oriente, editora del diario homónimo, con el cual basaba sus servicios informativos. Desaparece en 1996 debido a la falta de mantenimiento en sus equipos transmisores. Para una sintonía superior, una programación mejor. Radio El Mundo, Santa Cruz, República de Bolivia. Un ejemplo en comunicación. La tercera etapa de esta historia se inicia en 1975, cuando aparecen las emisoras de modulación de frecuencia, convirtiéndose en un fenómeno a mediados de la década de 1980, provocándole serios problemas económicos a las emisoras de onda media, muchas de las cuales debieron desaparecer. Desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir a história do Daniel Camporini, história da rádio, La Radio em Santa Cruz de la Sierra. Muito interessante esse relato
Sempre realmente materiais bem interessantes que o nosso amigo Daniel Camporini traz para a nossa programação, ok? Vamos agora mandar um abraço para os amigos que estão ligadinhos conosco. Ao Horton Marcos, que está ligado conosco lá por Formiga, Minas Gerais. Ao nosso amigo Diogo Furlan, que está ligado conosco lá por Piracicaba, São Paulo. Ao Marcos André, ligado conosco aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Ao nosso Marcos Álvares Barbosa, ligado conosco lá por Recife, Pernambuco. Ao nosso amigo Érico Tavares, ligado conosco lá por Pau d'Alho, também Pernambuco. Deixa-me ver aqui, ao nosso amigo Luiz Tadeu, ligado conosco lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Paulo Victor, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Paulo Pereira, ligado conosco lá pelo Piauí. Ao nosso amigo William, ligado também conosco lá por Teresina, no Piauí. Ao Paulo Henrique, ligado conosco aqui por Caruaru. Deixa-me ver quem mais por aqui. Ao Gernen Dantas, ligado conosco lá por Cajazeiras, na Paraíba. Ao Nelci Remedibilidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Bom, amigos, o encontro que haveria de acontecer em Bucareste, lá na Romênia, foi cancelado. Então a informação é que a conferência EDXC cancelada. Lamentavelmente, precisamos tomar a decisão de cancelar a conferência BDXD, aliás, EDXB, agendada para maio em Bucareste. Faltando poucas semanas, não havia delegados suficientes inscritos para viabilizar a realização de uma conferência. Isso é talvez compreensível para pessoas preocupadas com viagens devido à Covid-19, além da guerra na vizinha Ucrânia. Organizaremos outra reunião por meio do Zoom para os membros da EDXC e a comunidade DX em geral, com palestras em alguns meses. Desculpas a todos, Reese Brand e Christine Guibaldo, da EDXB. Outra informação interessante, Escola Técnica comemora 55 anos, com diploma e ativação de indicativo especial em HF e VHF. A diretoria da pesquisa TDPI e curso técnico de eletrônica da Fundação Liberato, o Clube de Radioamadores de Novo Hamburgo, CRAIA, realizaram no fim de semana do dia 7, 8, 9 e 10 de abril de 2022 uma ativação especial alusiva às comemorações aos 50 anos da Fundação Liberato. As estações de radioamadores realizaram contato com a estação ZW3FL, ou seja, Zulu Whisky 3º Foxtrot Lima, indicativo comemorativo destinado para marcar o aniversário da tradicional instituição gaúcha. Receberam diploma especialmente confeccionado para este fim. As emissões ocorreram nas faixas de 80, 40, 20 e 10 metros em SSB e 2 metros VHF e 70 centímetros UHF, em FM e DRM nos modos digitais, bem como em satélite. Os dois principais diferenciais do evento deste ano foram a realização de contatos através da estação repetidora de Cranha, frequência de 146.890 MHz, posicionada estrategicamente na região central de Novo Hamburgo, o que permite uma grande área de cobertura e a operação através de modos digitais como DRM Digital Mobile Radio no TG, ou seja, Tango Golf 724. A Fundação Liberato está localizada na rua Inconfidentes 395, no bairro Primavera, Novo Hamburgo, contando com aproximadamente 3.000 alunos que estudam nos cursos técnicos de Química, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Design de Interiores e Informática para a Internet. Então, mais uma informação bem interessante, aí apoio radioamadorística de instituições aí de formação acadêmica e técnica dos nossos amigos ouvintes, ok? Agora vamos fazer aquela viagem no tempo, vamos ouvir o sinal de intervalo da Rádio Suécia Internacional,
um pouco do tributo da Rádio Suécia Internacional e vamos aí ouvir um pouco da programação em espanhol da mesma emissora, ok? Vamos ouvir em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Radio Sverige, Stockholm. Radio Sweden, Stockholm. Radio Швеция, Стокгольм. Radio Suecia, Estocolmo. Radio Suède, Stockholm. Radio Schweden, Stockholm. Radio Ruotsi, Stockholm. Radio Zviedrije, Stokholma. Essa é a sua rádio. Ligada em você.
Nos hallamos en la primavera del año 1984. El optimismo estaba a niveles de increíble entusiasmo. Todavía no conocíamos las atenciones que mostraban los colegas de la Europa culta en relación a los recién llegados a la Comunidad Europea. Con el paso de los años se ha puesto de manifiesto el tremendo desprecio hacia, como ellos argumentan, los vociferantes morenos mediterráneos. Todas estas situaciones ni las habíamos vivido ni nos las podíamos imaginar. Así que se partió hacia Estocolmo, llenos de entusiasmo a la espera de podernos integrar a esa mezcolanza unión de aficionados llamado EDXC, European Danish Council. El primer traspié fue la fría acogida por el club Danish Shoreware Club Internacional, que celebraba por aquellos días una reunión de alto nivel. Nuestro anfitrión, un colega valenciano afincado en Dinamarca, nos atendió maravillosamente. Se entiende, era de aquí. El recuerdo más emotivo y que nunca he olvidado fue la invitación de Mr. Frost a Francisco Rubio, fundador de ADXB y el editor del presente escrito. Era un alto honor ser invitados por el más eficaz editor del World Radio Television Handbook. Mr. Frost, acompañado por su esposa y su ayudante Andy Zenit, nos mostraron detenidamente todo el complejo editorial de nuestra Biblia radiofónica. Dicha visita me permitió ver las posibilidades que podíamos proporcionar a nuestra afición de diexistas y radioescuchas en materia informativa. En tu onda fue un homenaje a tan insigne editor. Se llegó a Estocolmo 84 con cierta desconfianza, pues la estancia en Dinamarca no fue precisamente una demostración amistosa, así que se tomaron precauciones con el fin de que el desplazamiento no fuese un mal sueño para los aficionados barceloneses, que se desplazaron al primer encuentro internacional en el que participaba ADXB. La sorpresa saltó nada más llegar por aquel entonces a la afamada emisora nórdica Radio Suecia Internacional, un icono para los aficionados de habla hispana. Recuerdo que recorriendo por los luminosos pasillos de la emisora, desde un locutorio se escuchaba una voz muy familiar para nosotros. Francisco Rubio exclamó: «Es Beita Abraham». Efectivamente, en aquel instante cerraba una de sus innumerables emisiones y se dedicó de lleno a atender a sus más fervientes seguidores de Barcelona. Otro de los amables encuentros fue tener en el mismo evento a otra personalidad de las ondas cortas. Se trataba de Alfonso Montealegre, realizador del programa estrella de la especialidad en comunicación, cooperado por otra figura, en esta ocasión ausente en Estocolmo 84, Jaime Bagena García. Alfonso se mostró en todo instante coordinador del grupo latinoamericano, con el fin de que no se hallase descolgado del acontecimiento. De esta visita internacional aprendimos una lección magistral. Pudimos darnos cuenta del potencial radiocultural que poseemos y que debido al poco apoyo que entre nosotros mismos nos aplicamos, cierto sector denominado los radioextraños de la radio, o sea, los radioescuchas, durante casi 3 décadas hemos batallado para ser considerados una radioespecie investigadora. Los mejores momentos pasados en Estocolmo 84 con Brita Brand y Alfonso Montealegre no se han olvidado, y con el máximo cariño a Helga II de la entrañable Radio Berlín Internacional, y que gracias al polifacético Alfonso pudimos fraguar una excelente amistad. Otro de los imborrables recuerdos fue y sigue siendo la sincera amistad que de aquel encuentro se selló con un maestro de la radiodifusión en Cataluña. Pese a nuestras tareas profesionales, hemos mantenido una sincera admiración personal entre ambos. Se trata de Miguel Calzada y Olivella, que apareció en el Cóncil sueco como el sabio distraído por las aulas universitarias. Las visitas se diversificaron en 2 fases muy concretas y bien planificadas: las entidades culturales y las entidades comunicadoras. Auditorium, Museo de las Comunicaciones a nivel local e internacional, una muestra de alta calidad por todos los elementos expuestos, el Museo del Sello Sueco, de una belleza indescriptible, y la Torre de las Comunicaciones, el exponente más admirado por los ciudadanos suecos. Puedo constatar que la experiencia acumulada está muy por encima de lo expuesto a lo largo del recorrido que estás visionando. Han sido 3 décadas para lograr exponer
en imágenes todo lo visto e oído. Lo que contemplas ha sido posible gracias a las tecnologías actuales. Espero y deseo que toda la información aquí expuesta cumpla el objetivo de interesar, como ha sido y es nuestro recorrido desde los luminosos años radiofónicos y románticos de la onda corta en los 80. Så god och denna kärlek över alla. Hav tack för att du varit min endaste tröst. Hav tack för alla de stunder jag vilat vid ditt bröst. I himlen skall vi åter bli förenta. Trollkonan drog på sig en silkekjol. Vi vävan den väven tillsammans. Men 12 valnar lin hon efter sig drog. Allt går efter gudarnas vilja.
Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Suécia Internacional em idioma espanhol. Também tivemos aí o sinal de intervalo da mesma, recordando aí o período áureo das emissoras nacionais e internacionais que transmitiram via onda curta. Ok? Mas agora vamos mandar mais alguns abraços para os amigos que estão ligados conosco. Ao nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Também ao nosso amigo Paulo, também lá pelo Rio de Janeiro, o Papá Yankee 0027. Ok? Também ao nosso amigo Nestor Braga, o Papá Yankee 7º, Primo, 9º, 2º, Sierra Whisky Lima, de Jaboatão dos Guararapes. Ok? E a todos que estão ligadinhos conosco na nossa programação na noite de hoje. Vamos agora para mais uma outra notícia de X, que nos chega desde a Europa. A radiodifusão em ondas curtas, praticamente fora de uso, voltou graças à sua capacidade de contornar o bloqueio de telecomunicações que a Rússia realizou desde o início da invasão da Ucrânia. É provável que você não tenha mais um transmissor capaz de sintonizar ondas curtas em casa, entre outras coisas porque seu rádio é seu celular. Não é apenas provável, mas lógico e de acordo com os tempos de hoje, mas esses transistores que ainda estão à venda a preços mais do que acessíveis hoje, ainda são de enorme utilidade para contornar a censura da guerra. Em 1º de março, o exército russo atacou a principal torre de televisão em Kiev e causou cortes na programação. Não tão espetacular, mas mais grave é que a Rússia passou a bloquear o acesso à mídia estrangeira e redes sociais. Tudo isso acompanhado, na verdade, de uma nova lei que pune com prisão o que o regime de Vladimir Putin chama de desinformação. Como resultado dessa política de amordaçar a mídia, emissoras como a BBC de Londres, Deutsche Welle, Voice of America, Voz da América, Radio Free Europe, Radio Liberty e Medusa ficaram offline na Rússia. Como reagir a esse sequestro de informações? Uma alternativa tem sido buscar serviços de internet que ocultem sua localização e assim burlem as restrições de acesso. E outro, inventado décadas atrás, mas não mais em uso, foi reviver os transmissores de rádio de ondas curtas, imensamente populares, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na Guerra Fria. A BBC britânica interrompeu este tipo de emissão na Europa em 2008, mas muito recentemente recuperou porque, como salienta o diretor-geral da emissora pública britânica, Tim Davie, a verdade é que a primeira vítima da guerra em um conflito em que a desinformação e a propaganda não são abundantes, há uma clara necessidade de notícias independentes e factuais em que as pessoas possam confiar, disse Davie ao anunciar que a BBC estava trazendo de volta as ondas curtas para a Ucrânia e parte da Rússia. Ao contrário de outros tipos de transmissão, as frequências de ondas curtas podem percorrer longas distâncias pelo ar e ser sintonizadas em rádios portáteis de custos muito baixos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as ondas curtas foram usadas tanto pelos nazistas quanto pelos aliados para difundir informações sobre a população e entre a população, mas seu maior uso foi alcançado anos depois, durante a Guerra Fria, quando os países ocidentais, em particular, enviaram suas mensagens além da cortina de ferro aos cidadãos da União Soviética dessa maneira. Essa mesma onda também foi usada, por exemplo, para entregar despachos da guerra a soldados durante a Guerra do Golfo Pérsico e até enviar códigos para espiões da Coreia do Norte. Outros canais como a RTVE não tiveram que recuperar seu serviço de ondas curtas, porque não parou de funcionar desde o seu início, em plena Segunda Guerra Mundial. Estreou em março de 1942 e naquela época estava sob as ordens do regime de Franco como um fio para os espanhóis que estavam na frente, bem como para emigrantes e marinheiros. As emissões em onda curta da Rádio Estoril da Espanha, o canal internacional da Rádio Nacional da Espanha, chega à Ucrânia e à Rússia tanto em espanhol como em russo e contrarrespondem desta maneira à censura que estão sofrendo tanto os
as cadeias, como as webs e as redes sociais. Tudo isso expôs claramente o que são vulneráveis às infraestruturas para os povos tipos de telecomunicações, o quão robustas são as antigas. Hoje e depois da guerra, o sinal espanhol das ondas curtas continua a ser estratégico para a frota pesqueira espanhola e para as forças de segurança espalhados por confins remotos. A Rádio Exterior da Espanha também é um meio muito valioso para missionários e trabalhadores humanitários espanhóis e todos aqueles trabalhadores nos lugares mais impossíveis e imprevisíveis, com plataformas de petróleo. O serviço público também é utilizado, segundo a RTVE, por centenas de milhares de estrangeiros interessados na cultura espanhola. Amigos, um resumo aí de um pouco mais da importância da onda curta no mundo nos dias atuais, ok? Vamos agora ouvir os áudios dos amigos. O César Razek de Salvador ouviu a Rádio Nacional da Amazônia em 11.780 kHz no último dia 17 de abril, às 11h07 UTC. Também ouviu o nosso amigo Kleber, lá do Canto do Buriti, no Piauí, a BBC de Londres, em idioma francês, às 12h26 UTC, também no mesmo dia 17 de abril. O nosso amigo Álvares Barbosa, Marcos Álvares Barbosa, ouviu no Recife, Pernambuco, a Rádio Inconfidência, em 15.190 kHz, às 10h56 UTC. Também o nosso amigo Leonardo Ferreira, de Lagoa de Dentro, na Paraíba, ouviu a NHK World Rádio Japão, em 6.105 kHz, em idioma japonês, dia 10 de abril de 2022. Então vamos às escutas. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa música que vocês cantaram certamente no colégio. Eu cantei muito no colégio. Eu estudei no Instituto de Educação, na Rua Marise Barros, há muitos anos. E tinha vezes que nós cantávamos, né? Não há gente ou não luar como esse do sertão. E com vocês, Moraes Neto cantando de Caturo da Paixão Cearense, João Pernambuco, Luar do Sertão. À cette image que vous êtes en train d'acheter. Et une fois les NFT achetés, il y a une partie de l'argent qui a servi à vendre cet NFT qui sera distribué justement pour le planteur, pour les investisseurs qui ont acheté le token au début et justement pour AgriSmart Chain. Grâce à la blockchain, grâce au système de contrôle, donc est-ce qu'on peut vraiment avoir une traçabilité parfaite de chaque produit, de chaque banane, de chaque anacarde qui sort des champs? Oui, on peut avoir une traçabilité infaillible pour ces informations. Mais le fait d'avoir cette traçabilité ou le fait d'avoir... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Minas do Brasil e do mundo. Você está na rede Inconfidência de Rádio. Música e notícia. Notícias do Brasil e do mundo e a melhor programação musical com isso na bala. Bom dia, sexta-feira, dia 15 de abril, feriado. Ontem você conosco, no ar pela Inconfidência, música e notícia, que tem programação de Flávio Henrique Silveira, informação, participação do nosso departamento de jornalismo, trabalho técnico, Fernando Silva e Comilda Leite. A apresentação de Regina Pala. E por aí, vamos juntos até às 9 da manhã, para começar tem Edu Lopo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. ウクライナの日本大使館について、それに在
ロシアがヨーロッパの航空会社を対象に自国領空内の飛行を制限したことによる日本への影響についてお伝えします。ウクライナではロシア軍の軍事侵攻に伴う戦闘が激しくなる中、首都キエフにある日本の大使館が一時封鎖され、臨時の連絡事務所が西部のリビウに設置されています。これはウクライナの日本大使館が発表したものです。それによりますと、キエフの状況が極度に緊迫化していることから、キエフにある日本大使館は一時閉鎖し、3月2日以降、大使館の業務をポーランドとの国境に近い西部の都市リビウにある臨時の連絡事務所に移転するということです。また現地の大使館はウクライナから出発する日本人を保護支援するための臨時の連絡事務所を設置します。この臨時の連絡事務所はウクライナ国境に近いポーランド南東部のウクライナの日本。Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí a escuta do Leonardo Ferreira, da NHK World Radio Japan, em 6.105 kHz em idioma japonês. Ok? Bom, agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, lá de Cabedelo, na Paraíba, que ouviu aí várias emissoras internacionais. Então vamos agora às informações. Então nosso amigo José Ronaldo Xavier escutou com transmissões lá direto da China em 9.450 kHz, a Rádio Internacional da China, no dia 21 de abril, ou seja, hoje, das 17h46 às 17h57 UTC, em idioma Hausa. O SINPO era o 45544. Ele também ouviu em 9.765 kHz, também hoje, dia 21 de abril, das 18h26 às 18h38 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma russo, com o SINPO 45544. Com transmissões direto da Grã-Bretanha, ele ouviu em 11.610 kHz, também hoje, 21 de abril, das 19h19 às 19h29 UTC, a Rádio Voz da América, em idioma tigrinha, com o SINPO de 45544. Também, em paralelo, ele ouviu em 11.610 kHz, das 19h30 às 19h45 UTC, a BBC de Londres, em idioma Hausa. O SINPO era o 45533. Então, bem interessante aí o áudio. Com transmissões direto da Índia, ele ouviu em 9.620 kHz, a rádio All India Radio, ou a All India Radio, das 17h58 às 18h25 UTC, em idioma árabe. O SINPO estava 35533. Com transmissões direto das Filipinas, ele ouviu em 9.960 kHz, hoje 21 de abril, das 18h57 às 19h15 UTC, a Rádio Filipinas, em idioma em idioma filipino. Ele ouviu com a recepção 45554. Direto da Espanha, ele ouviu 11.685 kHz, hoje 21 de abril, das 19h46 às 20h10 UTC, a Rádio Exterior da Espanha, em idioma espanhol. O sinal foi o 45544. Em paralelo, ele também ouviu em 11.940 kHz, a Rádio Exterior da Espanha, com o sinal 45544. Ok? Por fim, ele ouviu com transmissões direto da Tailândia, em 9.920 kHz, hoje 21 de abril, das 18h40 às 18h56 UTC, a Rádio Tailândia, em idioma inglês. O SINPO era o 45544. Ok? Excelente. Ele ouviu com o receptor Texan S2000 e a antena Sony AN71. Bom, quero convidar aqui os amigos para visitar a página do Deixe Clube Sem Fronteiras e visitar também o espaço lá da nossa rádio DX, ok? Onde atualizamos com bastantes informações, onde temos também outras dicas de como ouvir a nossa emissora e também os nossos podcasts. Acesse os links e curta a nossa rádio DX. Então, tanto o amigo pode ouvir pelo Caster FM em
www.dxclube.caster.fm, como também pode ouvir pelos rádios net, pelo aplicativo e pela internet. Também pode ouvir pelo aplicativo da nossa Rádio DX em múltiplas plataformas. Basta acessar o nosso site dxclubesemfronteiras.com/nossa.radiodx, ok? E também acompanhe os nossos podcasts da nossa Rádio DX nos seguintes links: no YouTube, no Anchor, ou Anchor, como se escreve, e também no Spotify, ok, amigos? Então, estamos chegando aí ao final da nossa programação na noite de hoje, dia 21 de abril de 2022. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Destes Clubes Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e, respectivamente, as suas famílias. Até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.